Boa noite, amada igreja, que a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós e que sejam momentos de bênçãos e alegrias, os momentos que nós estivermos aqui juntos na presença do nosso Deus. É uma alegria poder falar para você que está comigo aqui, acompanhando bem de pertinho aqui da Igreja Central de Niterói, e também uma alegria muito grande poder falar a você que está conectado, seja qual for o momento, seja qual for o dia, o horário, o ambiente que você tiver. Eu fico feliz de poder também estar falando de Deus para o seu coração, que seja momentos maravilhosos os nossos aqui separados pelo Espírito Santo para cada um de nós. Você está bem? O teu dia foi bom? Você vem aqui com o coração agradecido? Você vem aqui para agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas? Você tem motivos para celebrar o nome dEle? Eu espero que sim, porque eu tenho. Aliás, todos nós temos, né? Diz o texto da palavra do Senhor: todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Se pelo menos nós tivermos uma razão, que seja essa a razão para nós louvarmos o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você, vamos abrir a Bíblia nesse momento, lá no livro de Isaías, capítulo 43, vamos lá para Isaías, capítulo 43, deixa eu mandar um abraço aqui, nós temos várias pessoas que estão conosco aqui, irmão Israel está conectado com a gente, lá de Inoã, Itaipuaçu. Irmão Israel, pela distância, às vezes não consegue estar, mas está conectado conosco. Grande abraço para o Senhor, irmão Israel, Deus te abençoe. A Joana Cordeiro está também conectada com a gente. Nós temos aqui a Eunice, nossa querida irmã Eunice, conectada. Um abraço para você, Eunice. Está aí talvez chegando de viagem, voltando aqui para Niterói. Estou doido para vê-la amanhã, dar um abraço nela, né? Chegou agora? Então já, a notícia já chegou, Eunice, já está em casa, né? Então amanhã a gente vai se ver, né? Nossa oração constante por você, pela família. Grande e forte abraço para você e para o nosso amigo Beto. Renata está conectada com a gente também. A Renata, ela está agora acompanhando o Flávio. O Flávio descobriu ontem um problema ósseo, uma situação aí, um acidente que aconteceu, e ele precisou ser hospitalizado, e a Renata agora está fazendo esse acompanhamento de cuidado ali para o marido. Um abraço para o querido casal. O Wagner Melo, lá de São Paulo, Wagner sempre conectado aqui na igreja de Niterói, né? Que bênção. Eu fico muito feliz de sempre poder também estar falando de Jesus para você, Wagner. Seja bem-vindo aqui à nossa família, mais uma vez. Você já é da nossa família. O Antônio está aqui com a gente, o Antônio Ribeiro. A Neide está com a gente. A irmã Aida não está presente, mas está conectada junto com o Jorge, seu esposo. Muito bom também poder falar para vocês. O Rodrigo está aqui com a gente. Lucilene, lá de Uberaba, né? Lucilene, um abraço, Lucilene, para você, para todos os seus queridos aí da nossa região aí de Minas Gerais. Quanta gente, não é? Aí vocês percebem que a nossa igreja, ela vai muito além das fronteiras físicas e geográficas que nós estamos aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isaías capítulo 43, verso 18. Enquanto você se conecta comigo, eu continuo a fazer um desafio. Compartilhe a mensagem dessa noite. Pegue o link que você está assistindo, do nosso canal do YouTube, do Facebook, e você compartilhe e manda para os seus grupos do WhatsApp, manda para os parentes, para que essa mensagem ela chegue a outros corações também. Esse é o nosso desejo. É assim que o céu se movimenta em prol dos pecadores, não é? Então vamos lá, Isaías capítulo 43, verso 18, está escrito assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Gente, eu gosto muito dessa passagem aqui.
Eu gosto muito de refletir um pouco no capítulo 43 de Isaías, principalmente nesse grande conselho que Deus nos concede: não considereis as coisas, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Sabe, quando a gente passa a buscar um pouco, se aprofundar aqui, se você faz uma leitura rápida sobre esse texto, você chega à seguinte conclusão: de que Deus, Ele te dá a ordem, Deus, Ele te dá o conselho de que você deve se esquecer do seu passado negativo. Afinal de contas, eu acho que todos nós devemos ter algum tipo de passado que a gente gostaria de deixar lá atrás, né? Uma escolha, uma decisão errada, talvez uma lembrança ruim, um incidente vergonhoso, cicatrizes, um acidente que aconteceu. Existem coisas lá no nosso passado que a gente gostaria que ficassem enterradas para sempre. É muito provável que todo mundo tenha um passado negativo que não gosta de tocar naquele ponto ali. Se você mexe naquele ponto, aquilo ali te traz dor, te traz lembranças ruins. Você prefere esquecer aquilo ali de uma vez por todas. A grande questão, gente, é que enquanto nós estivermos aprisionados pelo nosso passado negativo, a gente não consegue avançar na vida. É impossível. Eu lembro de um amigo de um distrito pastoral que eu passei, e infelizmente esse rapaz, ele foi vítima de um sequestro relâmpago. Espero que ninguém tenha passado por isso. Ele tinha uma condição e ele foi vítima. Então pegaram ele, levaram ele para um lugar, torturaram para ele conceder todas as senhas do banco, e aí ele foi vítima desse sequestro, e ele sofreu muito. Foi um momento muito duro para ele. Só que por causa daquele incidente ali do seu passado, sabe o que aconteceu? Ele chegou e ele ficou tão traumatizado que ele adquiriu uma síndrome de pânico. Ele passou a ter uma depressão muito profunda. Ele, do nada, ele se assustava, ele se trancava. Aquele homem não conseguia mais sair da sua casa. Tamanha foi o trauma que ele vivenciou. Muitas vezes ele tinha que fazer consultas, ele tinha que tomar medicamentos fortes para controlar a sua ansiedade. E algumas vezes, em meio às crises, às vezes passava um carro a 500 metros de distância, lá na esquina da rua dele, e ele achava que alguém estava vindo para sequestrar ele. E ele sofria, a família sofria. No momento de crise, ele se trancava. Ele, sabe, as pessoas, como ajudar uma pessoa assim, né? E à noite, o terror, ele não dormia, com medo de que aquilo que aconteceu no seu passado voltasse a se repetir. Infelizmente, esse irmão, ele nunca conseguiu se recuperar desse trauma. Ele ficou até o último dos seus dias preso ao seu passado, e ele deixou de viver. Ele tinha um filho pequenininho na época, ele não conseguiu desfrutar do crescimento do seu filho, a sua esposa, a sua família. Ele ficou escravo daquele trauma do passado, e ele não conseguia mais avançar. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas deu um negócio exagerado demais. Não, gente, talvez para ele foi. Mas a gente vive conhecendo pessoas que são escravas do seu passado negativo. Alguma coisa ruim aconteceu lá atrás, e sabe o que está acontecendo? A vida está passando para todo mundo, mas para essa pessoa, ela só consegue enxergar a vida passando pelo retrovisor. Ela não tem condições, ela não tem força, ela não consegue avançar. Imagina quantas oportunidades perdidas algumas pessoas estão tendo, porque estão prisioneiras do seu passado negativo. Será que eu estou falando para alguém que é prisioneiro do seu passado?
Será que o seu passado lhe incomoda a tal ponto de lhe deixar estagnado na vida? Você não consegue mais avançar, as oportunidades vão passando para todos, mas para você, infelizmente, você não pode aproveitar. Existe uma frase que é clichê, e provavelmente você já escutou, uma frase que diz assim: quem gosta de museu, aliás, né? Tá ligado, né? Quem gosta de passado é o quê? É museu. Já ouviu isso daí? Às vezes alguém quer, né? Quer ficar desenterrando, quer ficar preso lá no que aconteceu. E alguém, olha, amigo, quem gosta de passado é museu. Se desprende disso, avança. Você conhece essa expressão, não conhece? Quem gosta de passado é museu. Mas deixa eu te dizer, o diabo também gosta de ficar cutucando o seu passado, principalmente quando você tem vergonha dele, quando você gostaria de esquecê-lo e de você enterrá-lo lá nas profundezas mesmo, porque o diabo, se tem uma maneira que ele sabe como te ferir, se ele sabe como tirar a tua paz e o teu sossego, é ficar mexendo naquilo de ruim que aconteceu na sua vida. Eu sei o que você fez, todo mundo esqueceu, mas eu não esqueci. E ele gosta de jogar na nossa cara, ele gosta de nos humilhar, ele gosta de fazer a gente ter a sensação de que aquele perdão que Jesus te concedeu, ele não tem mais valor, porque você é indigno diante daquilo que aconteceu lá atrás. Quem gosta de passado é museu, o diabo também gosta, mas graças a Deus que Jesus, ele não olha mais para o nosso passado. Aliás, a palavra do Senhor diz que Cristo, ele pega todos os nossos pecados, ele pega todas as nossas impurezas, as escolhas ruins que a gente um dia fez, sabe, aquilo que a gente quer se livrar, ele pega e ele joga nas profundezas do mar, no mais profundo do abismo, para que ninguém mais tenha acesso. Então, se Jesus ele faz isso por você, porque muitas vezes a gente fica deixando que o diabo desenterre o nosso passado, que ele traga essas coisas à tona, ou não só o diabo, mas outras pessoas também, porque a gente fica se permitindo ser, sabe, machucado por aquilo que aconteceu. Eu lembro de um casal que eu aconselhei, e uma vez o marido ele chegou e muito triste, ele falou: pastor, eu errei um dia lá atrás, infelizmente eu traí a confiança da minha esposa, eu traí a confiança da minha família, eu abandonei a minha família, eu abandonei a minha esposa, sabe, eu fiquei fora de mim, mas depois de tudo aquilo eu me arrependi, eu pedi perdão para minha esposa, ela me aceitou de volta, os filhos me perdoaram, e eu achei que teria um basta naquilo, mas olha, é só ter um momento de atrito dentro de casa, a minha mulher não me deixa esquecer do meu passado, pastor, vive jogando nas minhas costas, sabe, aquilo que eu fiz um dia, eu nunca mais pensei nisso, eu nunca mais quero fazer isso de novo, mas ela não me deixa esquecer, e eu me torno prisioneiro disso. Você percebe que muitas vezes nós desenterramos o passado de outras pessoas, a gente não deixa as pessoas se livrarem, se esquecerem daquilo para terem vida nova. É por isso que Jesus ele disse: eu não te condeno. Jesus diz o seguinte: filho, está arrependido? Pediu perdão? Quer vida nova? Eu não te condeno, vai e não peques. Meus irmãos, que mensagem de amor e de misericórdia que Jesus compartilha com a gente. Vai, vida nova, olha para frente, vai e não peques mais, saia daqui com a consciência limpa, livre, aliviado e perdoado, porque é isso que Jesus faz por todos. Vida nova, passado eu apaguei, está livre,
não tem mais condenação, não se sinta mais indigno, eu te ofereço vida nova. Amém? Glórias a Deus por isso, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente se depara, né, com esse pensamento: deixe de ser escravo do seu passado negativo. Mas parece que o texto não está falando sobre isso daqui, na verdade. Serve, se aplica, e muito bem, mas se você for analisar de uma maneira mais atenta, você vai perceber que Deus está orientando, na verdade, o seguinte: não seja escravo do seu passado positivo. Deus não está falando de coisas ruins aqui. Deus está falando para não ficar se apegando às coisas boas que aconteceram. Quer ver? Leia comigo 43, verso 16 e 17. Olha o que está escrito. Isaías 43, 16 e 17. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Sobre o que Deus está falando aqui, gente? Coisa ruim ou coisa boa? Vitórias ou derrotas? Deus está falando de vitórias. Deus está falando: olha, não fique lembrando que eu abri o mar vermelho lá atrás, não fique lembrando que eu derrotei o cavaleiro, não fiquem lembrando que eu cheguei e eu dei as vitórias que vocês precisavam. É isso que Deus está falando. Não fiquem apegados a essas coisas que aconteceram. E aí, isso me deixa um pouco confuso, viu? Porque ouvir de Deus falar para mim: Moisés, não fica apegado ao seu passado negativo. Ótimo, na hora eu aceito. Agora, quando Deus fala assim: olha, Márcia, não quero que você fique se apegando àquelas bênçãos que eu te dei lá atrás. Eu não quero que você fique lembrando de tudo aquilo que eu já fiz por você. Eu quero que você continue avançando. Gente, tem como a gente se esquecer das coisas boas da vida? Os momentos mais marcantes da sua vida, tem como se esquecer? O dia que você casou, tem como esquecer? Tem como esquecer o dia que nasceu o filho? O dia do primeiro emprego? Dia do batismo, tem como esquecer? Poxa, o dia do meu batismo, né? Por falar em batismo, nós vamos ter 4 batismos nesse sábado que vem agora, viu? 4 batismos, uma família inteira. Vou entrar com eles no tanque aqui, vai ser um momento marcante para eles, viu? Já preenchi a ficha deles e tal. Vamos ter Fernando Lux conosco nesse fim de semana, sábado e domingo, estará conosco aqui. Vai ser uma grande bênção. Tem como esquecer, Edson, o dia do teu batismo? Tem como esquecer o dia talvez que você ganhou o teu primeiro salário? Imagina, hein? Você trabalhou o mês todinho e você recebeu aquilo ali, né? Nossa, que coisa maravilhosa. Tem como você esquecer que Deus um dia operou um milagre na sua vida? Você clamou e Deus respondeu a tua oração de maneira sobrenatural. Tem como esquecer, gente? Mas como que Deus então ele fala para a gente se esquecer do passado positivo? Como? Sabe por quê? É porque existe um perigo aqui. E o perigo é que nós podemos nos tornar prisioneiros do nosso passado positivo. Tem gente que é prisioneiro de tudo aquilo que ruim que aconteceu lá atrás, mas tem gente que está estagnado na vida diante das coisas boas que aconteceram. Ah, sempre foi bom, sempre trabalhei desse jeito, sempre foi assim, por que eu vou mudar agora? E eu me torno prisioneiro, eu fico estagnado com as coisas boas que já me aconteceram. O passado positivo, ele pode ser um obstáculo para muita gente.
nós podemos nos acomodar facilmente com as coisas. Facilmente. A gente pode ficar estagnado diante das circunstâncias. Sempre fui um bom funcionário, proativo, e trabalhei muito e tal, mas de repente eu caio na rotina. Mas para que fazer tanto, se amanhã vai ser a mesma coisa? Para que eu me esforçar um pouquinho mais, se outro vai fazer? Mas antes eu não era assim? E eu aceito aquela condição. Você conhece pessoas que elas simplesmente aceitam a condição de vida e elas não querem mais avançar? Porque já está suficiente para elas. O casamento começou de uma maneira maravilhosa, amor, carinho, romance e rosas e tal, mas aí, por que muito casamento às vezes não avança mais? Porque muitas vezes, sabe, não há aquela alegria toda que havia dentro do casal. É porque deixaram de avançar um dia, deixaram de um dia dizer te amo, deixou de comprar rosas, deixou talvez de comprar um sorvete, talvez de passar uma noite conversando, de andar de mãos dadas. Tá bom, já aconteceu, por que avançar? Você vive do seu passado positivo? Será que tem igrejas que vivem do seu passado positivo? Não, essa igreja, naqueles tempos, minha igreja fazia isso, e a igreja saía, e a igreja era fervorosa, e a gente avançava, e eram muitos batismos, e as pessoas vinham, e tinha culto jovem, e tinha isso. Mas por que a gente vive falando do passado, se o passado não serve mais para nada? Se coisas boas aconteceram na nossa vida comum, na nossa vida, no teu relacionamento com Jesus, coisas grandiosas já aconteceram, por que elas não devem continuar acontecendo? É diante desse obstáculo que Deus ele dá o conselho: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque nós podemos nos tornar prisioneiros do nosso passado. Muitos hoje estão mais dispostos a viver o passado positivo, as conquistas do passado, do que o seu presente. Como foi bom quando eu comecei minha caminhada com Jesus. Como eu era fervoroso. Eu frequentava todos os cultos, sábado, domingo, quarta-feira eu estava lá. Eu chegava, se alguém me pedia, se alguém me dava uma incumbência, eu aceitava. Mas hoje a pessoa não faz mais aquilo, não vive mais aquilo, mas ela fica presa ao que aconteceu. Meus amados, será que eu estou falando para alguém que se sente acomodado pelo seu passado positivo hoje? Coisas grandiosas o Senhor já fez pela nossa igreja, coisas maravilhosas Deus já fez pela sua vida, Deus já fez coisas extraordinárias, mas você vive apenas lembrando do que aconteceu, vivendo das conquistas do passado. Eu tenho entendido que o comodismo traz mediocridade para a gente. Quando a gente se acomoda em qualquer área da nossa vida, inclusive no nosso relacionamento com Jesus, nós vamos nos tornando pessoas medíocres. O que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa medíocre é aquela que se satisfaz por pouco. Você pode ir muito além, mas para quê? Se isso daqui já me basta. Não é questão de ambição, não é questão de ganância, é questão que Jesus, por ser o teu Criador, Deus por ser o nosso Pai, Ele te fez para sempre avançar, nunca para ficar parado ou retroceder. Nós não fomos criados para retrocedermos, irmãos. A nossa igreja não foi criada para ficar parada no tempo. A gente está em época de pandemia, é impossível a igreja avançar. Quem disse que é impossível a igreja avançar?
Porque se você acredita nisso, você não está vendo os resultados. Você não está vendo o número de pessoas sedentas querendo conhecer a verdade. Você não está vendo as pessoas querendo se entregar a Jesus. Você não está vendo as pessoas se aproximando. Não tem mais como ser a mesma coisa de antes. Não tem mais como o meu relacionamento ser o mesmo de antes. Não tem mais como eu ser o mesmo profissional de antes. Eu não tenho mais a mesma energia. Deus criou cada um de nós para nós avançarmos. Porque quando a gente avança em qualquer área da nossa vida, nós estamos glorificando o nome do nosso Deus. Mas quando a gente se contenta com o pouco que a gente vive, nós nos tornamos pessoas medíocres, e medíocres inclusive na nossa fé e no nosso relacionamento com Jesus. E aquilo que Jesus gostaria de fazer de grandioso, ele fica limitado, porque eu limito as ações dele na minha vida. Será que a nossa igreja está assim hoje? Vivendo do seu passado positivo? Será que você e sua família, será que eu estou simplesmente acomodado pelas conquistas, pelos milagres, mas eu não tenho mais vontade de avançar? Eu quero te dizer uma coisa: se essa é a realidade de alguém ou de alguma igreja, Cristo tem o poder de libertar. Cristo tem. Cristo, ele tem o poder não apenas de nos libertar do passado negativo, irmãos, mas Cristo tem o poder de nos libertar também do nosso passado positivo que nos aprisiona. Amém por isso? E é por isso que eu quero terminar o estudo dessa noite dizendo que deve haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. O equilíbrio é que a gente não tem que ficar nem desenterrando o nosso passado, mas também não fingindo que nada aconteceu. Sabe, um dos poucos benefícios que o passado nos traz é trazer valiosas lições para o nosso hoje, para o nosso momento. Bom, aconteceu, eu errei, talvez eu caí aqui, e eu agora sei que não é mais esse o caminho que eu preciso seguir. Essa é a lição que o passado nos traz, é a única. Mudança de direção. Ou se eu tive vitórias, e Deus foi tremendo comigo e com a minha igreja e com a minha casa, e Deus fez coisas grandes, e eu pego aquilo que Deus fez e eu falo: Senhor, se o Senhor já fez tudo isso, imagina o que o Senhor é capaz de fazer a partir de agora. Eu não vou me contentar com pouco. Esse é o equilíbrio que o crente foi chamado para viver. Eu quero terminar com a melhor sugestão que Deus tem para nós, que está no verso 19. O verso 19 diz assim: eis que eu faço uma coisa nova. Olha, vamos repetir o 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E agora Deus diz: eis que eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Tem uma outra versão que eu gosto muito que diz assim: eis que eu estou para fazer uma coisa inédita. Vocês nunca viram. Vou fazer algo completamente novo. É o que eu vou fazer. O teu passado te perturba, te aprisiona, te lança na escuridão. Filho, filha, Jesus é a luz e Jesus liberta. E Jesus, Ele oferece algo novo, é o que Ele está prometendo aqui. Eu vou fazer algo inédito para aquele que se sente nas trevas, para aquele que se sente perdido, o mais indigno dos pecadores. Eu quero fazer algo novo para você. Aleluia! É o que Jesus fala. Está saindo algo inédito. Vocês não estão percebendo?
vou fazer algo novo. E para aquele que já viu coisas grandiosas de Deus, já viu os milagres acontecendo, Jesus está falando: eu vou fazer uma coisa nova, vocês nunca viram, vai ser muito maior e muito melhor do que tudo aquilo que eu já fiz. E gente, Deus é o especialista das novidades. Se tem alguém que gosta de inovar, esse alguém é o meu Senhor, é o seu Senhor. O que Deus está dizendo é que não importa o que Ele tenha feito em seu favor, você ainda não viu nada, querido. Deus pode, e Ele quer fazer muito mais. Ele sempre vai exceder as nossas expectativas, e Deus é assim, porque se Deus não excedesse expectativas, Ele não seria Deus, Ele seria homem. Deus vai além daquilo que você espera. Então olha com confiança para o que está à frente, e confia na promessa: o melhor de Deus ainda está por vir. Você entendeu? O melhor de Deus ainda está. Você acha que essa igreja já viu as coisas grandiosas de Deus? Viu pouco ainda. Se nós buscarmos como um povo, se nós nos colocarmos na presença de Deus, você vai ver coisas extraordinárias que nunca foram registradas até então, porque é o que Deus quer fazer. Você acha que Deus já operou um milagre na sua vida? Você acha que Deus já respondeu uma oração sua? Se você o buscar de todo o seu coração, se você confiar e você for fiel, você vai ver coisas muito maiores acontecendo. Essa é a promessa que nós temos. Ele quer fazer coisas novas por você. Deus, Ele quer renovar esse mundo, amada igreja. Deus quer renovar essa igreja. Deus quer renovar a nossa família. Deus quer renovar a sua vida. Eu termino lembrando daquilo que está escrito lá em Apocalipse, nas últimas páginas, Jesus declarando: eis que eu faço novas todas as coisas. É assim que Jesus vai encerrar a história do sofrimento nesse mundo, declarando: eis que eu faço novas todas as coisas. Essa é a especialidade de Deus, fazer coisas novas, reviver, reconstruir. E eu pergunto, do fundo do coração, quantos de vocês desejam experimentar as novidades de Deus na sua vida? Você veio hoje e o Espírito Santo fala: filha, filho, eu quero te oferecer coisas novas. Você precisa disso? Você quer experimentar o novo? Você quer o melhor de Deus que ainda está por vir? Você quer ver essa igreja recebendo as novidades do Senhor? Quer pedir essa bênção junto comigo? Você quer? Vamos pedir juntos? Você que está me assistindo, está conectado, quer o novo de Deus na sua vida? Quer as novidades maravilhosas dele? Quer o reconstruir? Quer o renovo? Você quer, sabe, a restauração completa? Esse é o Jesus que pode fazer todas essas coisas. Ele quer fazer mais. Vamos entregar tudo nas mãos dele? Vamos? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus e vamos entregar a Ele. Maravilhoso Deus e Pai, nós estamos aqui para clamarmos, ó Pai, que a gente não fique limitado diante de tudo aquilo que aconteceu um dia. Se o passado é negativo para alguns, aprisiona, lança por terra alguns filhos, humilha, faz com que pessoas se sintam indignas. Em nome de Jesus, lance a tua luz, lance a tua graça e liberta aqueles que precisam, Senhor. A gente confia na promessa, e o Senhor é o que pode nos libertar. O Senhor pode pegar toda a nossa história antiga, os nossos erros, as nossas desilusões.
O Senhor pode pegar tudo isso e jogar lá nas profundezas do mar. Então faça, em nome de Jesus. Mas talvez alguns estão estagnados, ó Pai, acomodados, estão medíocres, se contentando com um relacionamento superficial com Cristo, uma fé pequena, uma fé que não se renova há tanto tempo, uma entrega, uma confiança que não existe mais, ou em outras áreas da vida, simplesmente, Senhor, a gente se acomodou, a gente não quer mais seguir em frente. Pai, talvez alguns estão vivendo o obstáculo do passado positivo, e a gente precisa ser libertado disso. A tua igreja precisa avançar, nós precisamos então, Senhor, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste, e a gente avance em todas as áreas, para a tua honra e para a tua glória. Que a gente não se contente, pelo contrário, que a gente busque sempre o melhor do Senhor que está por vir. Queremos ver as tuas novidades, queremos, Senhor, ver o teu grande agir. Faz o extraordinário, faz o extraordinário, nos salva e nos guarda, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.